Beleza. Gente, nós estamos numa sequência de parábolas, né? Hoje eu vou falar da parábola da rede. E é mais uma parábola que fala de julgamento. O tema central dessa parábola é de julgamento. E nos versos anteriores, pegando o contexto, né, do que Yeshua está falando no seu discurso, Yeshua vem usando vários elementos da natureza para comparar com comportamentos humanos e assim falar do julgamento. Então, um pouco antes ele fala de uma pérola, ele fala de ervas daninhas, ele fala de fermento, ele fala de um tesouro escondido, tudo isso para falar de um tema central que é julgamento. Mas antes da gente entrar na parábola, gente, falando um pouquinho sobre esse tema de julgamento, Yeshua não é o primeiro a falar disso, ok? O profeta Daniel falou muito disso, os demais, vários outros profetas falaram, e isso pode causar uma interpretação muito errada na nossa cabeça, que é a ideia de vou aceitar Jesus Cristo, vou levantar a mão, aceitar Jesus Cristo para ir para o céu. Esta é uma mensagem desastrosa, desastrosa. Não se trata de aceitar Jesus Cristo para ir para o céu ou para viver com Deus somente. A mensagem de Yeshua, quando ele fala do julgamento, ele está sendo muito honesto, como Deus tem que ser, de falar que haverá um julgamento, para que todos para que todos saibam que tudo que a gente faz aqui tem consequências e um dia aquele que é justo, perfeito, imparcial, aquele que sabe tudo, aquele que é onipresente, onisciente, onipotente, ele vai julgar cada um de acordo com aquilo que nós fizemos, imparcialmente, tá? Não existe, perante o julgamento de Deus, não existe o presidente e não existe o morador de rua. Existem apenas aqueles que foram criados por Deus, se viveram ou não viveram de acordo com os mandamentos de Deus. Então, a mensagem do julgamento não deve ser vou aceitar Jesus Cristo para ir para o céu. Não, não é nada disso. A mensagem de Yeshua é cada um que o declare como Salvador, cada um que venha, que coloque sua vida na mão dele para viver o propósito para o qual foi criado. A partir do momento que uma pessoa vem para Deus, que vem para Yeshua, a vida dele começa a ser transformada. Significa que tudo vai dar certo? Significa que tudo vai ser uma maravilha? Significa que ninguém vai ficar doente, ninguém vai ser vítima de injustiça, ninguém vai sofrer? Não significa nada disso. O que significa é haverá uma transformação na vida da pessoa e ela vai abandonar tudo aquilo que ela fez contrariamente a Deus, e ela vai viver conforme os preceitos de Deus, ela vai ser transformada, a família dela vai ser transformada e, tão importante quanto isso, ela vai contribuir para uma transformação de todos. Tá? Quando Yeshua disse aos seus discípulos para eles irem e pregarem o evangelho, é para haver uma transformação mundial. Não é para nenhum apóstolo, nenhum discípulo de Yeshua, nenhum apóstolo disse aceita que Yeshua vai para o céu. Agora tchau. Agora você, aceita e Yeshua vai para o céu. Não. A mensagem deles é uma mensagem de transformação. Transformação corpo, alma e espírito. Tá? Uma transformação completa. Corpo, alma e espírito. E que essa transformação seja multiplicada. Então é para isso que Yeshua veio. Ele veio para transformar o mundo. Né? Transformar o mundo. E como nós vamos ver aqui, transformar o mundo de onde para onde. Tá? Agora a gente pode entrar na parábola. Vamos ler a própria parábola da rede, tá? Então, novamente, vamos ter em mente essas palavras em vermelho que eu tô ressaltando aqui, e ter em mente que Yeshua vem de um discurso onde ele usa outros elementos para falar de julgamento. Sempre é um comportamento daquele que segue a Deus e o comportamento daquele que não segue. Então, diz assim em Parábola da Rede, eu estou usando o texto diretamente do aramaico, tá? O manuscrito em aramaico, estou usando Mateus como base. Novamente, né, o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e recolheu peixes de toda espécie. E quando estava cheia, puxaram-na para a praia. Então, sentaram-se e fizeram a separação. Vamos prestar atenção nisso. Os bons puseram em cestos e os ruins jogaram fora. Assim será no fim do mundo, ou no fim dos tempos. Os mensageiros, ou os anjos, tá, sairão e separarão os ímpios dentre os justos. E os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger
de dentes. E Yeshua lhes disse, vocês entendem todas essas coisas? Ou seja, todas as coisas que eu falei, inclusive antes desta parábola, que vieram todas em uma sequência? Ele lhes disse, eles responderam, sim, nosso mestre. Ele lhes disse, por isso todo escriba, instruído para o reino de Deus. Por que ele está trazendo a figura do escriba aqui, gente? Por que o escriba? Porque ele não fala de qualquer discípulo, de qualquer talmid. Talmid é discípulo ou estudante em hebraico. Por que não? Por que ele está falando do escriba? Vamos analisar isso, que isso é parte fundamental da parábola. Instruído para o reino de Deus é semelhante a um dono de casa que tira de seus tesouros coisas novas e velhas. Então são 3 pontos fundamentais aqui nessa parábola. O que é um peixe bom e um peixe ruim? Por que o escriba? E o que são tesouros? Coisas novas e coisas velhas. Desculpa. Então, o contexto aqui nós já falamos, né? Nos versos anteriores, Yeshua está comparando elementos, um bom e outro ruim, falando de julgamento. Pergunta, julgamento baseado no quê? E por que a figura do escriba? Agora vamos começar a analisar, parte a parte, tá? Em primeiro lugar, gente, por que peixes? E por que? Que separação é essa? Vamos primeiro entender o seguinte. A única separação, então, os pescadores, eles pescavam os peixes todos numa rede, e depois eles iriam separar os peixes. A única separação a ser feita pelos pescadores, após tirarem os peixes da rede, é entre peixes que podem ser consumidos de acordo com a Torá e aqueles que não podem. Esse conceito é fundamental para entender essa parábola, gente. Não se trata de separar o peixe pelo gosto bom, gosto ruim, preço bom, preço ruim, ou esse tem uma aparência boa para vender, esse aqui é um peixe que agrada mais a uma certa região. Não. A única separação a ser feita é: este peixe é permitido pela Torá para ser consumido, ou este peixe é proibido pela lei de Moisés a ser consumido. Vamos manter isso, vamos guardar isso, parte fundamental da parábola. E mais uma outra curiosidade aqui, gente. Por que Yeshua disse, eu farei de vocês pescadores de pessoas, ou pescadores de gente, desculpa. Vamos voltar um pouquinho para a época em que Jacó, abençoou os filhos de Yosef, José, Efraim e Manasseh. Olha só, Gênesis 48, 16. O anjo, Ramalach, tá? Então, esse Ramalach, gente, é Yeshua para nós, tá? Que me livrou de todo mal, abençoe os rapazes ou os jovens, e que o meu nome perdure neles, bem como os nomes de meus pais, Abraão e Isaac, e que eles se multipliquem e se tornem uma multidão sobre a terra. Então, o único lugar da Bíblia, gente, onde o verbo multiplicar, ele é derivado da palavra dagá, que é peixe. O único lugar da Bíblia. Então, o verbo que ele usou aqui, idagu, ele é uma multiplicação, um verbo usado para multiplicação que vem de dagá, que é peixe. Em outros lugares da Bíblia, por exemplo, em Gênesis 1:28, quando Deus diz para Adão e Eva para eles se multiplicarem e serem frutíferos, ele usa o verbo pará e ravá, tá? Peru, que é sejam frutíferos e se multipliquem. Então, Yaakov usou um verbo que é unicamente usado em toda a Tanakh, na forma como nós conhecemos aqui o Antigo Testamento, para multiplicação. Então, pode ser, tá? É uma interpretação pessoal minha, pode ser que Yeshua tenha usado esse conceito de pescadores de gente, lembrando dessa bênção que Yaakov declarou sobre os filhos de Yosef, tá? Como que os peixes são separados, gente? Vamos voltar para a Torá agora. Tudo o que há nas águas e não tem barbatanas, nem escamas, é abominação para vocês. A palavra sheketz, abominação. Então, essa é a única separação que é feita, tá? Olha o que diz a literatura rabínica sobre a separação dos peixes. Vamos voltar para o Talmud, ano 500. A Mishnah ensina que qualquer peixe que possua escamas também possui nadadeiras e, portanto, é um peixe kosher. Kosher significa de acordo com a Torá, permitido pela Torá. A Mishnah é um código de leis, a Torá oral, conforme interpretada pelos sábios da época, composta no ano 200, tá?
ela contém como a Torá deve ser praticada, e depois o Talmud, 300 anos depois, veio fazer um comentário sobre isso, tá? A Mishnah também afirmou que existem peixes que possuem nadadeiras, tá? Mas não possuem escamas. Nadadeiras são as barbatanas, né? Tal peixe não é kosher. Mais um tratado Avodazara. Qual o significado do que está escrito? E fazes os homens como os peixes do mar. Olha que interessante. E fazes os homens como os peixes do mar. Como seres rastejantes que não têm governante sobre si, é o que diz Abacuque. Por que as pessoas são comparadas aos peixes do mar? Isso é interpretação rabínica, ok? Isto serve para dizer, assim como acontece com os peixes do mar, que, uma vez que emergem para a terra firme, morrem imediatamente, da mesma forma ocorre com as pessoas, assim que se afastam do estudo das palavras da Torá e da prática dos mandamentos, mitzvot, elas morrem imediatamente. Então veja, isso aqui que eu estou trazendo é interpretação rabínica, tá? Não estou trazendo versos da escritura para dizer que o homem está sendo comparado a um peixe, mas tudo isso é a mesma comparação que Yeshua está fazendo. Nós vamos entender isso muito claramente. Ele está comparando o comportamento humano ao fato do peixe ser kosher ou não ser kosher, ok? Midrash, agora é um comentário rabínico sobre o livro de Salmos, tá? Por volta do entre o século 3 e o século 7. Em contraste com os justos, os ímpios, né? Falando aqui sobre a punição futura, tá? Para mostrar que Yeshua não veio com esse conceito de inferno da mente dele, ok? Isso sempre existiu no Tanar, nos profetas. Ele está só explicando corretamente isso, e essa explicação também existe na literatura rabínica. Tem gente que pensa que o Novo Testamento trouxe essa questão de inferno, e não é verdade, ok? Isso também existe na literatura rabínica, e existia também, como nós vamos ver aqui no livro de Enoque. Em contraste com os justos, os ímpios terão 7 moradas no Gehenna. Gehenna é o inferno. A saber, o Sheol, o mundo inferior, o Abaddon, esta palavra Abaddon aparece no livro de Apocalipse, na tradução em grego, que é a destruição, o Sermawet, a sombra da morte, Eres Tachit, o mundo inferior, Eref Nashia, o reino do esquecimento, Gehinom e Dumá, o reino do silêncio. Novamente o Talmud Berachot. Nosso fogo, o fogo atual das nossas vidas, é 1/60 do fogo do Gehenna. 1/60 avos. Talmud Shabbat 39a. As fontes termais de Tiberíades, uma cidade em Israel, são quentes porque passam sobre a entrada do Gehenna. São aquecidas pelo fogo do inferno, que é um autêntico fogo subterrâneo. Pesquita de Rav Kahana, um outro comentário rabínico, Tratado de Sukkot. De acordo com os sábios, no entanto, o fogo no tempo vindouro não virá do sol, mas do Gehenna. Agora eu vou trazer aqui um texto do livro de Enoque, um livro pseudográfico, extra-bíblico, fundamental para nós entendermos o contexto judaico do primeiro século, né? Então, o nosso Moré Flávio Teles fez vários vídeos no canal dele sobre o livro de Enoque. Ele foi escrito cerca de 200 anos antes da época de Yeshua. Apesar de não ser inspirado pelo Espírito Santo, de acordo com a compreensão atual, eventualmente pode até ser, a gente não sabe, ele contém muitos elementos importantíssimos para entendermos o que acontecia, como funcionava a cabeça de um judeu no primeiro século. Então nós temos Enoque, nós temos Macabeus, Judite e Ben Sira, livros fundamentais, na minha opinião, para a compreensão do contexto judaico daquela época, tá? E Enoque diz o seguinte: vi ali algo semelhante a uma nuvem invisível. Por causa de sua profundidade, não pude olhar além dela. E vi uma chama de fogo ardendo intensamente e coisas semelhantes a montanhas brilhantes, circulando e se movendo de um lado para outro. Perguntei a um dos santos anjos, um dos anjos, pode ser traduzido como mensageiro também, que estavam comigo, e lhe disse: o que é esta coisa brilhante? Pois não é o céu, mas apenas a chama de um fogo ardente, a voz de choro, clamor e forte dor. Lembra quando Yeshua falou choro e ranger dos dentes? Muito parecido com isso que Enoque está falando. Agora que nós analisamos, gente, o que é a separação de um peixe, o que é a separação dos peixes, né? O fato de que haverá um julgamento, que Yeshua trouxe algo revelador, que os rabinos que não creem nele também falam disso.
Agora a gente vai entender a segunda parte fundamental da parábola. Por que todo escriba? O que é o escriba e por que Yeshua está trazendo a figura do escriba? Então, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um dono de casa que tira de seus tesouros coisas novas e velhas. Tá? O que é um escriba? Sofer, singular, sofrim, plural. Eu estou trazendo aqui agora, gente, 3 versos da Bíblia hebraica, ok? Dos profetas de Esdras, Nehemia e Jeremias. Não é literatura rabínica, isso aqui é texto bíblico. Esdras 7:10. Pois Esdras havia decidido em seu coração estudar a Torá do Senhor, tá? Torot Yod Revav, Torá do Senhor. Praticá-la e ensinar os seus estatutos e ordenanças em Israel. Então, Esdras foi o responsável por ensinar a Torá para todo aquele povo que estava retornando da Babilônia para Israel. Certamente a Torá foi esquecida naquela época que eles estavam fora, ou pelo menos esquecida em grande parte, e Esdras foi o responsável por ensinar os mandamentos, todos os mandamentos, ordenanças, tá, para aquele povo que estava voltando. Olha o que diz também o livro de Nehemia, que ele é contemporâneo de Esdras, tá? Nehemia e Esdras são contemporâneos. Nehemia reconstruiu Jerusalém para o retorno do povo da Babilônia. Parte do povo da Babilônia. Nehemia 1:8 diz o seguinte: todo o povo reuniu-se como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e pediu a Esdras, o escriba, Ha-Sofer, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Olha o que ele diz como é importante, gente. Sofer Torot Moshe Asher Tzivah Yod Revav et Israel. Quer dizer, o livro de Moisés, que foi entregue por Moisés, que Deus entregou para Israel. No segundo dia, os chefes dos clãs de todo o povo, tá, de todas as tribos, bem como os sacerdotes e levitas. Quer dizer, olha o nível em que eles chegaram. Os sacerdotes e os levitas, que tinham como incumbência ensinar a Torá para o povo, tiveram que ir e aprender com Esdras, que era um escriba. Reuniram-se com Esdras, o escriba, para quê? Para estudar as palavras da lei. O último verso aqui, Ermiahu, Jeremias 8:8. Como vocês podem dizer, Deus falando para as pessoas, somos sábios, e a lei do Senhor está conosco. Novamente, Torot Yod Revav, Itano. Torot Yod Revav, a lei de Deus está conosco. Mas eis que a pena mentirosa dos escribas a transformou em mentira. O que nós estamos vendo aqui, gente? A função do escriba é ensinar a Torá. Na época de Yeshua, na época de Yeshua, o escriba, ele não somente tinha a função de ensinar, mas ele tinha a função de copiar a Torá. Não havia impressão naquela época. Então, as pessoas copiavam os pergaminhos, copiavam os rolos e aquilo ficava nas sinagogas. As pessoas não tinham cópias da Torá, cópias da Tanakh, como nós nos referimos ao Antigo Testamento em casa. Eles tinham que ir à sinagoga para aprender. E a função dos escribas era copiar a lei e também ensinar. Então, o que Yeshua está querendo dizer com tudo isso? Por que um escriba treinado no reino? O que é um escriba treinado no reino de Deus? Aquele que conhece e ensina a Torá. Por isso que ele está trazendo o conceito do escriba. O escriba, ele conhece e ensina a Torá. Então, vou só passar mais um aqui, gente, antes da gente concluir essa parte do escriba. Talmud Sanhedrin 21b. Olha o que diz aqui, gente. O Rabino Yossi diz: dada a sua grandeza, Esdras era alguém por meio de quem a Torá poderia ter sido entregue ao povo judeu, caso Moisés não tivesse vindo antes e já a tivesse recebido. Com relação a Moisés, o versículo afirma: e Moisés subiu até Deus. E com relação a Esdras, o versículo afirma: e Esdras subiu da Babilônia e era um escriba hábil na Torá de Moisés, que o Senhor, o Deus de Israel, havia dado. Na linguagem bíblica, sempre quando alguém sai de um país estrangeiro e vai para Israel, é usado o verbo subir, como subir espiritualmente, tá? Assim como a subida mencionada aqui em relação a Moisés, quando Moisés subiu o Monte Sinai, está ligada à Torá,
que ele recebeu de Deus e transmitiu ao povo judeu, também a subida mencionada lá, em relação a Esdras, está ligada à Torá, visto que ele ensinou ao povo judeu e possuía o mérito necessário para tê-la entregue originalmente. Quer dizer, o fato de Esdras ter assumido essa responsabilidade de ensinar a Torá para o povo que estava retornando da Babilônia, quer dizer, isso fez dele ter o mérito de ter recebido a Torá no lugar de Moisés, de acordo com a interpretação dos sábios, tá? Isso aqui é a interpretação humana. Com relação a Moisés, o versículo declara: "E o Senhor ordenou-me naquela ocasião que vos ensinasse estatutos e ordenanças." E com relação a Esdras, o versículo declara: "Pois Esdras havia disposto o seu coração para buscar a Torá do Senhor seu Deus, para cumpri-la e para ensinar em Israel estatutos e ordenanças." E embora a Torá não tenha sido literalmente, não tenha sido dada literalmente por ele, a grafia da Torá foi alterada por ele, conforme se afirma. Ele está dizendo que Esdras escreveu a Torá em aramaico, tá? Não significa que ele tenha alterado nenhum mandamento de forma alguma. Ele colocou a Torá em aramaico para que o povo que só falava aramaico pudesse entender. Então, como nós vemos aqui, gente, o escriba era visto na época de Yeshua como aquele que ensinava a Torá. Então, o que nós temos até agora, gente? Peixes que obedecem. É claro que o peixe ele tem um instinto dele, tá? Num sentido figurado. O peixe que está de acordo com a Torá, o peixe que não está de acordo com a Torá, comparando o comportamento do ser humano, aquele que observa a Torá e aquele que não observa a Torá. E Yeshua fala de um escriba, aquele que ensina a Torá para o povo. Isso é o que nós temos até agora. Vamos seguir. Vamos falar agora da terceira parte, tesouros, coisas novas e coisas velhas. Quer dizer, gente, se Yeshua veio trazer uma nova realidade, então realmente ele veio trazer uma nova realidade. Só que a nova realidade que ele trouxe é baseada na fundação da Torá e dos profetas. Ele construiu em cima de uma fundação que eram a Torá e os profetas. Ele não veio trazer uma nova doutrina, ele não veio destruir a fundação e trazer uma nova fundação, uma nova doutrina, uma nova teologia. Podemos falar de muitas formas, mas ele veio trazer a revelação daquilo que já havia sido construída pela Torá, pelos profetas e pelos demais livros do Antigo Testamento que nós chamamos de Tanakh, ok? Então vamos entender o que são tesouros, coisas novas e velhas. Olha só. E Yeshua nos orienta a sempre ter o novo e o velho. Cantares 7:1. Novos e velhos que guardarei para ti, meu amado. O Talmud. Agora, Talmud novamente. As antigas palavras da Torá, as antigas são as palavras da Torá, e estas, as novas, são as palavras dos sábios. Testamento de Naftali, um outro livro pseudográfico, que é um século antes de Yeshua, mais ou menos. Pois os mandamentos da lei são duplos, e é com prudência que devem ser cumpridos. Então, o verbo que ele usa aqui é o verbo malá, que é de cumprir. Agora, eu vou trazer aqui eu estou copiando e colando aqui, tá? Um comentário feito por um judeu já falecido, o David Daub, que ele escreveu um comentário sobre o Novo Testamento. O David Daub, ele não crê em Yeshua como Messias, mas ele estudou o Novo Testamento. Então, o comentário dele é New Testament and Rabbinic Judaism, não tem em português pelo que eu saiba, tá? E ele diz o seguinte, no comentário sobre Mateus 5:17. Quando Yeshua diz, eu vim cumprir. Então, na interpretação do David Daub, o verbo que Yeshua usou foi keim, tá? Keim, que significa, em várias traduções, estabelecer, fundamentar, elevar, coisa assim. Então ele diz nas palavras dele, uma nuance desse verbo keim, que parece desempenhar um papel nesta passagem, é sustentar as escrituras, no sentido técnico de mostrar que o texto está de acordo com o seu ensinamento. Esta é uma aplicação frequente do verbo, baseada na ideia de que o teste de qualquer ensinamento que você propuser é se, partindo dele, você pode dar pleno efeito de sustentar cada palavra da lei. Então, o que Yeshua quis dizer aqui na interpretação do David Daub? Eu vim cumprir, eu vim sustentar, eu vim fundamentar, eu vim trazer aquilo como concreto, tá? Como aquilo permanente, como aquilo concreto. É isso que ele está falando. Nas palavras do David Daub, tá? Agora, gente, tendo analisado esses três elementos, os peixes, peixe kosher e peixe não kosher, a função do escriba e os tesouros novos e velhos, coisas novas e velhas,
nós podemos concluir o seguinte nessa parábola. Yeshua usa a analogia a peixes que são separados após a pesca, de acordo com sua permissão ou proibição de serem consumidos pela Torá. Por que ele compara com os peixes, né, com os que seguem e com os que não seguem? Por que ele compara os que seguem e os que não seguem a Deus com peixes? Por que isso? Porque aqueles que obedecem à Torá, que aponta para ele, são os que seguem a Deus e têm lugar no mundo vindouro. De forma nenhuma, não se trata de obter salvação por cumprir mandamentos, mas de cumprir mandamentos em consequência da fé. Mandamentos esses que estão escritos em nossos corações pelo Espírito Santo, tá? E são a marca de quem crê em Yeshua. Tá? Isso é a síntese da aliança renovada ou nova aliança que está escrito em Jeremias 31. Deus diz, eu vou escrever a minha Torá no coração de vocês. Cada discípulo é um escriba. Por quê? Porque o escriba, o que Yeshua quis dizer aqui é que o escriba ele absorve e multiplica a Torá de Deus conforme ensinada por Yeshua. Então, quando Yeshua diz para os seus discípulos, vocês devem ir e pregar o evangelho, ele diz uma segunda parte tão importante quanto ensinando tudo o que eu vos ensinei. Ele não diz que os discípulos em Israel ensinem uma coisa, fora de Israel ensinem outra. Ele diz, ensinem a todas as nações do mundo tudo o que eu ensinei a vocês. Ok? Mateus 28, 19, se eu não me engano. Esse momento em que Yeshua envia os discípulos para o mundo é fundamental. Então, cada discípulo é um escriba, porque cada discípulo absorve a Torá que Yeshua ensinou e a multiplica para quem está ao seu redor, tá? Nas palavras do próprio Yeshua, João 14:15, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Capítulo 15, verso 10, se guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Isto é um dos muitos versos, gente, que provam que Yeshua não veio ensinar uma nova lei, mas que ele veio apenas aprofundar, defender, esclarecer, revelar a Torá que foi entregue por Moisés. Foi entregue por Deus através de Moisés. São vários, eu trouxe aqui apenas duas declarações de Yeshua. Existem muitas outras. Tá? Então, Ralph, era isso que eu tinha que falar. Eu espero que tenha ficado claro, gente, o que essa parábola quis dizer nesses 3 pontos fundamentais, tá? Dos peixes, do escriba e das coisas novas e velhas. Obrigado mais uma vez pela participação. Ralph, é com você.